Fala, Marcelo. Deputado, você acha que, no caso do Rio de Janeiro, eu poderia citar outros casos também, né? Porém, no Rio de Janeiro aí nós estamos falando de Flávio Bolsonaro. A impressão que eu tenho, deputado, é que parece que todo mundo no Rio de Janeiro sabe de quanta ilegalidade ronda a família Bolsonaro. Mas por que mesmo assim votam? Você acha que existe um componente pressão, componente medo, digamos, nas comunidades ou coisa dessa natureza? Porque eu queria realmente entender, porque fora do Rio de Janeiro, quer dizer assim, o Brasil inteiro sabe quem é o Flávio Bolsonaro, ou pelo menos deveria saber. Mas no Rio de Janeiro, essa informação corre, não é a boca pequena, é abertamente, de quem eles são na ordem do dia, do envolvimento com o CV, com as milícias e tudo, e mesmo assim o povo vota. Você consegue identificar o porquê? Eu tento identificar, porque o Rio de Janeiro já elegeu e reelegeu Leonel Brizola governador. A esquerda ou o campo progressista já teve sua presença aqui no Rio de Janeiro. Mesmo na ditadura, o único estado que elegia indiretamente governador do MDB, embora fosse um MDB completamente subordinado ao regime, completamente descaracterizado do mínimo movimento democrático brasileiro, mas o MDB de Chagas Freitas, fisiológico toda a vida e tal, mas de qualquer forma no Rio de Janeiro não cabia a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB era o partido de legitimação da ditadura, dizia-se na época, a Arena do Sim Senhor e MDB do Sim. Bom, ainda assim tinha um elemento alternativo, assim, com o MDB, o Rio de Janeiro tem essa tradição bonita, só que foi perdendo, e de fato o bolsonarismo avassalou, mas eu ouvia muito nos tempos áureos, no auge do poder de Jair Bolsonaro, um meio senso comum dos adeptos lá desse time aí, que o problema do Bolsonaro eram os filhos. Ele era bacana, mas os filhos não valiam nada, só atrapalhavam a vida do capitão, do mito. Agora está havendo uma certa transferência da mitificação. Só que o Flávio Bolsonaro tem, como vocês disseram mesmo, muito telhado de vidro, a rachadinha, o Queiroz, esse crescimento imobiliário extraordinário, a compra de uma mansão em Brasília de mais de 6 milhões de reais, com empréstimos do BRB, ligação com a milícia, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, homenageado por Flávio, sua esposa e mãe empregadas no mandato do Flávio como deputado estadual. Tudo isso, para quem ainda não percebeu, para quem não viu, vai aparecer agora na campanha eleitoral, é óbvio. Todo candidato, sobretudo candidato majoritário, fica exposto à população, a um escrutínio, e a vida fica aberta. Isso vai aparecer. Eu espero que o mito Bolsonaro, do qual Flávio tenta se beneficiar, caia de vez, inclusive com revelações que André Mendonça oculta erradamente, incoerentemente, sobre Dark Horse e companhia. André Mendonça oculta, né, Chico? E assim, do contrário, o filho do presidente Lula está na capa de todos os jornais dessa mídia hegemônica. O que você achou do ato do Lula em Vila Euclides? Olha, foi comovente. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos nossa caminhada animada, foi do PSOL, só pelo aterro do Flamengo, com todos os candidatos juntos, resgatando uma velha e boa tradição da esquerda, inclusive um folheto com o nome de todos os candidatos a deputado federal, candidatos e candidatas a deputado estadual, além do governador, o William Siri, e da Mônica Benício ao Senado. Uma coisa coletiva, que a política está muito personificada e individualizada. A gente quer combater isso. Mas acompanhei de longe. Fiquei muito comovido, muito impressionado. Achei linda aquela manifestação e, de novo, a mídia hegemônica, os jornalões,
dessa vez não fizeram o que costumam fazer, cotejar o número de participantes aqui em Copacabana e lá em São Bernardo do Campo. Não quiseram fazer métrica nenhuma, medida nenhuma, mas, ao que se sabe, em São Bernardo tinha quase Muito que mais 10 gente. vezes mais do que em Copacabana. E isso tem um sentido e tem um significado. Aí eles dizem, não, é porque lá era um estádio, ficava todo mundo ali aglomerado, Copacabana é disperso, muita gente foi à praia. Bom, com a discurseira que teve lá, chata, era muito melhor dar um mergulho no mar de Copacabana do que ficar ouvindo aquelas pataquadas. Além do mais, algo significativo, os desfalques no palanque do Flávio foram muito grandes. Nem Silas Malafaia apareceu. Dona Michele ficou em Brasília. Não tinha nenhuma figura nacional, digamos, do PL. Ficou lá com Ruas, que é o candidato do PL ao governo do Estado, que não é um nome conhecido ainda, e mais outros locais. Ficou bem caído, bem caído. Quem é do Flávio deve estar preocupado com essa desidratação. Quer perguntar, Marcelo? Senão eu vou pro superchat. Diga. Não, vai o superchat. A Cláudia Filler mandou aqui pra gente. Boa noite, consegui chegar para assistir ao vivo as conversas com esses entrevistados super queridos. Elizabeth Souto também mandou boa noite pra gente. Obrigado, Giovanni, pelos 200 mil. É isso aí, batemos essa marca importante. O Jorge tem uma pergunta. O presidente Lula não poderia fazer uma aliança militar com a China e a Rússia em nome da soberania? Chico, como é que você vê essa questão geopolítica? Olha, em caso de um hipotético e improvável ataque de Trump ao Brasil, ataque militar, é claro, qualquer país tem que procurar se defender e buscar aliança, inclusive militar. Mas eu acho esse cenário é meio cenário de fim de mundo, né? Eu espero que o Trump acabe como figura política nos Estados Unidos antes de cometer essa loucura. Mas aí a gente vai se defender com quem quiser nos ajudar e fazer, inclusive, aliança militar, sim, em defesa da soberania nacional.